Olá, alunos do SED, professor Herbert falando com vocês. Vamos à aula de Geografia do oitavo ano, capítulo 4, Geopolítica do Pós-Guerra, a Globalização, atividade, parte 2. Vamos lá na página 109, vamos lá, vamos me acompanhar. Então lá tem alguns textos na página 108, né, algumas notícias sobre a ONU, né, e vamos responder as questões relativas a ela. Tá? Então, primeira questão. O IDH é a sigla de Índice de Desenvolvimento Humano. Foi criada pela ONU para avaliar o desenvolvimento a partir da qualidade de vida das pessoas. Para isso, considerando seu índice de renda, educação e saúde. Explique como um destes itens pode ajudar a avaliar a qualidade de vida de uma população. Então vamos lá. Os índices relacionados à saúde, com a mortalidade infantil e expectativa de vida, refletem a qualidade de serviços médicos hospitalares oferecidos à população. Quanto melhor esses índices, pessoal, melhor vai ser a saúde das pessoas, elas vão viver mais com melhor qualidade. Segundo, o acesso à educação, por sua vez, possibilita que as pessoas se qualifiquem e aumentem suas chances de ingressar no mercado de trabalho e conseguir empregos bem remunerados. Então, quanto mais a pessoa estuda, no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino profissionalizante, pós-graduação, mais chance ela vai ter de ter uma melhor renda e assim ter acesso a melhores serviços e melhor qualidade de vida. E por fim, quanto maior for a renda, maior o acesso a serviços também, melhor a qualidade de vida. Então, se a pessoa estudou, ela tem acesso à melhor renda, ela vai ter melhor acesso à qualidade de vida também. Tá? É assim que funciona esses índices. Tá legal? Vamos na segunda questão agora da página 109. O que é BRICS? Quais países o formam? Então, BRICS é o grupo formado por 5 países emergentes, em desenvolvimento no capitalismo. Aqueles que têm possibilidade, em recursos humanos ou naturais para se tornarem países desenvolvidos. Então são eles: B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, porque em inglês é South Africa, South Africa em inglês. Então por isso temos os BRICS, tá bom? Os 5 países que podem se tornar um dia desenvolvidos. Mais próximo deles está a China e a Rússia, com certeza. A Índia muitos problemas sociais, Brasil também e a África do Sul também. Os problemas sociais, a desigualdade impede muito que esses países sejam desenvolvidos. No Brasil a desigualdade está crescendo cada vez mais, então é muito difícil. Terceira questão, analise as afirmativas abaixo, identifique as que são erradas e reescreva corretamente no caderno. Vamos lá ler então. Letra A criação da avaliação com base no IDH pretender substituir a avaliação com base no Produto Interno Bruto, que é o PIB, per capita, que significa que a renda é distribuída pelas pessoas do país, que avalia apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, enquanto o IDH avalia também as condições de vida. Então a letra A está correta, não deve ser marcada. Letra B, a vantagem do IDH em relação à análise de renda per capita é que ele se reúne aspectos econômicos e sociais em um único indicador. Por isso é chamado de Índice de Desenvolvimento Humano. Correto. Letra B complementa a letra A. Também não deve ser marcada. Letra C. O IDH analisa o grau de instrução da população, suas condições de saúde e o nível de moradia dos habitantes em uma cidade. De outro lado, não analisa as condições econômicas da população. Pessoal, é incorreto. A letra C deve ser marcada, pessoal? Então, olha lá, a correção da letra C. O IDH analisa o grau de instrução da população, suas condições de saúde e o nível de renda dos habitantes do país, levando em consideração, sim, tanto as características sociais quanto econômicas, tá? Então a letra C é escrita corretamente dessa maneira. Quem não conseguir corrigir a letra C, copia aí sua forma correta, tá bom? Letra D. Quanto maior próximo do zero for o valor do DH, piores são as condições sociais e econômicas da população, O DH é o número que vai de 0 a 1, Então, mais próximo do zero, como 0,300 é um número ruim. Quanto mais próximo do 1, tipo 0,900 é melhor. Letra E. O IDH é o indicador elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUD. Correto. PNUD que vai elaborar o IDH. F. O principal objetivo do PNUD é o combate à pobreza mundial. Correto também. Letra G. Mesmo após os avanços econômicos que o Brasil obteve nos últimos 10 anos, ele ainda apresenta o IDH baixo, ou seja, abaixo de 0,5. Pessoal, é incorreto. O IDH do Brasil hoje ainda é maior de 0,5, do seu último era de 0,700. Então a letra G, vamos lá, vamos corrigi-la. Após os avanços econômicos que o Brasil obteve nos últimos 10 anos, o país passou a ter o IDH alto, tá? Aqui na letra G vocês podem ver isso. Corrigindo, quem não corrigiu ela, corrige lá no seu caderno, tá? E H, por último, podemos dizer que o desenvolvimento de um país ocorre à medida
que há um crescimento econômico, ou seja, um aumento de produção de bens e serviços simultaneamente a melhoria de qualidade de vida da população. Isso se for bem distribuído, mas está correto, tá bom? Letra H também está correta, então não deve ser marcada. Então as erradas eram C e G, corrijam elas lá no caderno de vocês, como eu coloquei aí na apresentação para vocês verem, tá? Vamos agora à quarta questão da página 109. A ONU nasceu em 1945 para garantir e facilitar o diálogo e a cooperação entre os povos e seus diferentes interesses. Sobre a ONU, leia a frase a seguir, né? Então você tem que ver a frase que está correta, tá? Incorreta. A ONU foi parte da estruturação política mundial no pós-guerra em 1945, correto. Letra B, há uma instituição jurídica internacional que está acima dos estados nacionais, embora o FMI tenha maior poder sobre ela, pessoal. Incorreto, pessoal, tá? A alternativa B que é incorreta. A ONU é uma instituição jurídica internacional que regulamenta as relações entre os países, tá? E o FMI é um dos fundos que compõe, né? Então ele não está acima da ONU, ele faz parte da ONU, é um dos seus órgãos, né? Uma função de prestar ajuda financeira aos países membros, na verdade endividar eles. O FMI é um pouco maligno, vamos dizer assim. Letra C, auxiliar e organizar relações entre os estados nacionais, correto. Letra D, os estados nacionais reconhecem o direito à ONU de intervir para criar acordos entre os países, correto, tá? Então a letra B que era errada, esta é a forma correta para quem não conseguiu corrigir, copia a forma correta aí, tá? Agora vamos para a página 110, a quinta questão. Ela é de marcar, você tem que corrigir a questão errada, tá bom? Leia o texto abaixo de acordo com o texto e seus conhecimentos sobre o assunto, escolha a afirmação correta e escreva no caderno. Então olha lá, com um comentário justificando a sua escolha. Então é correta para justificar, né? Anne Frank nasceu em 1929 em Frankfurt, na Alemanha, e morreu aos 15 anos de idade em um campo de concentração no ano de 1945. Ela se tornou mundialmente conhecida com a publicação póstuma, ou seja, depois da morte, de seu diário, no qual escreveu suas experiências e relatou o sofrimento de sua família e o contexto histórico vivido por Anne Frank relatado em seu diário foi, né? Então quer saber o que aconteceu em 1945, 1929, quando a Anne viveu, né? Quer saber o que aconteceu com ela em 1945, quando ela tinha 15 anos. Qual foi o contexto histórico na Alemanha ela vivia, né? Vamos lá ver. Letra A, Primeira Guerra Mundial, conflito que começou devido aos testes nucleares feitos por países que desejavam expandir seus territórios. Pessoal, incorreta. A bomba nuclear foi inventada depois da Primeira Guerra Mundial, tá? E não foi em 1929, foi em 1917, a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, já está errado, né? Conflito bélico que foi capaz de afetar os países europeus, principalmente Portugal e Alemanha. Não, pessoal, tá errado a letra B, por causa que não foi a Primeira Guerra Mundial. Letra C, Segunda Guerra Mundial, quando Hitler iniciou a expansão fascista, né, invadindo em sua primeira ação bélica a França. Quase foi correta, pessoal, mas é porque foi o Hitler invadiu a Alemanha primeiro, não a França. Letra D, Segunda Guerra Mundial, quando o regime nazista praticou o extermínio de judeus e de oponentes ao regime. Isso aí, pessoal, a Anne Frank, ela era judia, pessoal, vivia na Alemanha. Tá? Então os nazistas perseguiam os judeus. Então a letra D que é a correta. Vamos ver que a letra E não está errada. Segunda Guerra Mundial, quando Hitler associou-se a Salazar, ditador espanhol, para ampliar o domínio da Alemanha do Mediterrâneo. Tá? Ele até fez isso, mas não tem a ver com a N. Tá? Vamos lá então. Letra D, né? Porque ela está correta. Letra D foi o período da Segunda Guerra Mundial e os alemães nazistas perseguiram e cometeram genocídio contra judeus, como a N era, negros, ciganos, comunistas e outros, homossexuais e outros mais, tá? Vamos agora para a página 116, né? Tem alguns textos para ler, bastante texto para ler, né? Sobre a igualdade de gênero, né? Sobre o IDG, Índice de Desigualdade de Gênero, feito pela ONU, né? Vamos lá então, na página 116, o que mede o IDG? O IDG, Índice de Desigualdade de Gênero, mede a desigualdade entre homens e mulheres no mundo. Segunda questão, como é estabelecido o IDG de cada país? Então o IDG é estabelecido com base em 3 critérios: saúde reprodutiva das mulheres, né? Ou seja, quando elas têm acesso à obstetrícia, né? Os médicos que cuidam da gravidez, anticoncepcionais, né? Acompanhamento da gravidez e tudo mais, que considera a taxa de mortalidade maternal e a fecundidade entre as adolescentes, né? A apresentação feminina nos parlamentos, ou seja, mulheres que são políticas, né? Aquelas que conseguem cargos políticos, e a participação feminina no mercado de trabalho, né? Aquelas que têm empregos de qualidade.
tá bom? Esses são esses três critérios do IDG, né? Sempre comparando aos homens, né? Porque eles sabem que a sociedade é machista, os homens sempre tentam denegrir as mulheres e ficam com melhores cargos do que elas, na maioria das sociedades. Terceira questão: de que maneira a falta de acesso à educação pode interferir nas condições de vida das mulheres, né? De que maneira a falta de educação, a falta de acesso à educação pode interferir na vida das mulheres? Vamos à resposta. A ausência de acesso à educação impede que as mulheres tenham boa formação e, consequentemente, reduz suas chances de mercado de trabalho, né? Então, você não deixa a mulher nem estudar o ensino fundamental, ela não pode ter nenhum emprego, não sabe nem ler nem escrever, né? Além disso, a falta de acesso aos estudos diminui a possibilidade das mulheres a se informarem sobre métodos anticoncepcionais, né, e assim evitar a gravidez desejada, né? E sem conhecimento, elas não têm acesso ou conhecimento de como funciona, né, os métodos anticoncepcionais, né? Vai ficar grávida e vai ficar à mercê de algum marido. Quarta e última questão: releia o texto de Direitos das Meninas, na página 115, e cite algumas situações de desrespeito a que chamaram a sua atenção, né? A principal, pessoal, né, é a Malala, né? Nós temos a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, né, Malala Yousafzai. Nós temos a foto dela aqui na página 116, né? De respeito à educação, como foi o caso da garota paquistanesa Malala Yousafzai, que sofreu tentativa de assassinato por simplesmente querer estudar numa escola, né? Os caras eram tão radicais com as mulheres que não queriam que elas estudassem para poder comandar elas, né? E quando a Malala tentou estudar, os terroristas, né, deram um tiro na cabeça dela, mas ela sobreviveu, né? E hoje é uma grande lutadora pelos direitos das mulheres, tá bom? Então, pessoal, vai encerrar aqui nossa aula de hoje, né? Nossa correção. Na próxima aula temos uma nova matéria para estudar. Então, até a próxima semana. Obrigado e até.